quinto ponto, pessoal, e último que eu selecionei para vocês nesse processo é mostrar que você confia na equipe. Você está gerando uma série de coisas para que a equipe acredite em você, mas você precisa mostrar para a equipe que você confia neles também, que eles são dignos de confiança. Você confia que a equipe possa entregar o resultado que você deseja, que a empresa deseja. E tem alguns pontos, pessoal, que pode dificultar esse processo. Então, eu selecionei aqui 7 para que você fique atento, que quando a gente dá uma escorregada em relação a esses pontos, você pode prejudicar confiança. Pessoal, cuidado em trair confiança. Nós temos pessoas que podem se abrir com a gente de alguma forma, em função de alguma dificuldade que elas estão passando, e a gente precisa guardar muitas vezes para a gente esse tipo de coisa. Então, quando você muitas vezes, sem a intenção, comete aí um deslize no sentido de dividir o que essa pessoa falou com outras, você acaba atraindo a confiança. Então, esse é um ponto, cuidado com a intenção e com a ação. Quando você quer fazer alguma coisa em relação à equipe, divulgue a intenção daquilo que você pretende fazer antes mesmo de fazer, porque as pessoas não veem a sua intenção, as pessoas veem o que? A sua ação. Depois não adianta reclamar que não foi a minha intenção. Então, toda vez que você quiser fazer alguma coisa perante a equipe, comunique a intenção, porque senão elas só vão ver a sua ação. E aí pode ser tarde demais. Um outro ponto, pessoal, é receber crédito pelo trabalho dos outros. Então, a grande sacada aqui é permita que as pessoas sejam autoras, mesmo quando você, como gestor ou como líder, pode dar alguma ideia. Não se preocupe com isso, pessoal. A grande intenção de um grande líder, o grande sonho do líder é ter a realização das coisas, não é ser autor das ideias. Então deixe que as pessoas possam ter a autoria da ideia, nem que você tenha inicialmente ventilado isso. Não se preocupe com isso. Permita que as pessoas se sintam autores das ideias e se preocupem muito mais com a realização e dê o suporte necessário para que essa realização seja executada. Cuidado quando você mostra favoritismo a um operador em relação ao outro, pessoal. Muitas vezes acontece de o empregado ser amigo, né, da liderança e a liderança não saber separar aquelas coisas e as pessoas perceberem. E mesmo que não seja amigo, quando você passa para a equipe que você tem um favoritismo de um em relação ao outro, as pessoas percebem, isso vai arranhando aí a credibilidade, dizendo uma coisa e fazendo outra, pessoal. Então, pessoal, o que é integridade? Integridade é pensar, falar e agir de forma alinhada. Se eu falo alguma coisa e faço outra, eu não estou sendo íntegro. Tem aquele exemplo, as palavras comovem, mas o exemplo arrasta. Então, cuidado, porque as pessoas estão vendo o que? As nossas ações. Então, cuidado com o que você vai dizer para que você possa agir de forma alinhada. Isso é integridade. Então, cuidado em relação a isso no dia a dia, pessoal. Não considerar o ponto de vista das outras pessoas. O que é isso, pessoal? Isso é empatia. É um outro gatilho mental. Você tentar enxergar somente pelo seu ponto de vista. Não tentar fazer um esforço para tentar ver um outro ponto de vista. Como que aquela pessoa enxergou, com que ângulo aquela pessoa enxergou determinada situação. Por que você está certo e ela está errada? Será que a gente já parou um pouquinho para pensar em relação a isso? A empatia é um gatilho mental poderosíssimo que quando a gente se esforça para aprender, se esforça para praticar ao longo do tempo, a gente faz com que a gente leve em consideração o ponto de vista da outra pessoa. E isso ajuda demais. Muitas vezes quando a gente para
realmente analisar um pouquinho mais a fundo, com um pouco mais de calma, um outro ponto de vista. No outro dia, muitas vezes a gente chega à conclusão que as pessoas estavam certas. Então, atenção, pessoal, nesse outro ponto que pode dificultar o processo de construção de credibilidade. Desnecessariamente checar o trabalho dos outros. Pessoal, cuidado. Eu já caí de uma forma não intencional em relação a isso. Eu fui checar o trabalho de algumas pessoas, né, sem comunicar a elas, fazia parte do processo, né, de aprovação de ideias, a checagem, se aquela ideia estava em continuidade na implementação ou não, fazia parte do nosso processo, mas eu não informei as pessoas. Eu fui lá de surpresa e comecei a acompanhar por alguns dias. E aquela pessoa se sentiu incomodada, né? Ela se sentiu que eu não estava confiando no que ela estava fazendo. Então eu poderia ter mostrado a minha intenção, porque quando eu não mostrei a minha intenção, a pessoa só viu a minha ação. E aí foi tarde demais, e aí o processo de reconstrução da confiança demorou bastante. E quando a gente começa a duvidar das pessoas, a gente mostrar através de pequenas ações que a gente está duvidando do comportamento, está duvidando da entrega, está duvidando da capacidade que as pessoas têm. Então, eu listei aí 7 pontos que dificultam você mostrar que você confia na equipe. Tá ok? Então, pontos para que realmente tenha uma atenção no seu dia a dia.